passadas, nós estudamos movimentos oscilatórios, como a translação da Terra e a rotação da Terra. Também estudamos o movimento harmônico simples, o MHS. Na verdade, foram dois casos bem especiais: o pêndulo simples, para pequenas oscilações, e o sistema massa móvel. Mas nessa aula de hoje, eu quero dar ênfase para as situações da vida real, e para isso precisamos introduzir dois novos conceitos: a ressonância e o amortecimento. Essas oscilações da vida real, muitas vezes recebem o nome de oscilações forçadas. E para entendê-las melhor, vou pedir a ajuda do meu amigo Alfredo. O Alfredo gosta muito de brincar com balanço, então eu vou levar ele para lá para ele se divertir um pouquinho. E no processo, eu ensino para vocês um pouquinho sobre oscilações forçadas. Antes de começarmos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O Alfredo gosta quando o balanço sobe lá em cima. Então como é que será que eu tenho que empurrar esse balanço para o balanço subir muito? Vamos ver. Não está dando certo aqui. Você tem alguma ideia de por que isso está acontecendo? Você viu lá, né? O balanço não estava subindo de jeito nenhum. Por que será que isso está acontecendo? Uma maneira de pensar um pouco sobre esse problema é lembrar que a gente aprendeu lá no movimento retilíneo uniformemente variado. A gente classificava o movimento em dois tipos: acelerado e retardado. O acelerado era quando a aceleração estava a favor, né, na mesma direção da velocidade. O retardado era quando a aceleração estava no sentido contrário da velocidade. Na prática, o movimento acelerado aumenta a velocidade em módulo, enquanto o movimento retardado diminui a velocidade em módulo. Numa linguagem mais coloquial, o movimento acelerado acelera e o movimento retardado freia. Então, se queremos que o nosso balanço vá mais alto, precisamos que ele vá com uma velocidade maior, certo? Então, nós precisamos aplicar um movimento que aumente a velocidade do nosso balanço em módulo. Logo, precisamos aplicar uma força na mesma direção que a velocidade do balanço. Em qual momento do nosso movimento nós fazemos isso? Pois imagine só, o balanço tem dois movimentos, quando ele vem e quando ele volta. A minha força está empurrando o balanço para longe de mim. Então, eu tenho que empurrar o balanço no momento que ele está vindo em minha direção ou indo para longe de mim. Tenho que empurrá-lo quando ele está indo para longe de mim, certo? Assim eu vou estar aumentando a velocidade dele. Observe só. Também acontece. Se eu empurro o balanço quando ele está vindo em minha direção, então o balanço irá frear. Vamos ver isso na prática. Só e o balanço não sobe. Para analisar esse movimento com mais profundidade, precisamos considerar que o balanço é um pêndulo simples. Nas aulas passadas, nós vimos que um pêndulo simples possui uma frequência natural em que ele deseja oscilar. E isso é muito importante para nós, porque se nós quisermos fazer uma força que ela sempre aumente a amplitude do nosso balanço, que o nosso balanço sempre suba mais,
nós precisamos que essa força esteja com a mesma frequência do que essa frequência natural. Pode ser meio estranho pensar isso de maneira direta, mas eu vou mostrar isso para vocês com um exemplo. Eu vou empurrar esse balanço com uma frequência aleatória e vocês vão ver que em algum momento o balanço sobe muito e em outros momentos o balanço freia. Vamos ver isso na prática. Então vamos fazer um teste. Eu vou empurrar esse balanço com uma frequência de aproximadamente meio segundo, ou seja, cada 2 a 2 segundos. Vamos ver o que vai acontecer agora, se ele vai só subir, ou se ele vai só descer, ou se ele vai fazer uma mistura dos dois. Percebeu? Em alguns momentos o balanço subia mais, em outros momentos o balanço subia menos. Isso ocorre porque a frequência que eu estava empurrando o balanço é diferente da frequência natural do sistema. Se eu estivesse empurrando ele com a frequência natural do sistema, eu sempre empurraria o balanço no mesmo ponto, e ele sempre ou amorteceria ou aumentaria sua amplitude. Quando a força é aplicada na mesma frequência natural do sistema, esse fenômeno recebe o nome de ressonância. E essa frequência recebe o nome de frequência de ressonância. Na ressonância, a amplitude do sistema sempre aumenta. E pequenas oscilações podem fazer grandes amplitudes. Então a ressonância é um fenômeno muito importante no estudo da engenharia e da física. O oposto também acontece. Quando uma força é aplicada nesse sistema, na frequência de ressonância, e ela produz um movimento retardado, então o fenômeno recebe o nome de amortecimento, e essas forças recebem o nome de forças de amortecimento. Dessa forma, a amplitude do sistema tende para um valor mínimo. Você consegue pensar em algum exemplo do dia a dia de alguma força que seja uma força de amortecimento? Um exemplo direto é o de resistência do ar. Ora, se eu empurrar o balanço uma única vez, eventualmente ele vai desacelerar e parar na posição de equilíbrio. Isso acontece porque a resistência do ar é uma força de amortecimento. Ela sempre está no sentido contrário da velocidade. Então ela sempre amortece o movimento. Vamos fazer um teste. E o balanço vai diminuindo a amplitude. Já pode ver que ele está balançando bem menos do que estava antes. Eventualmente, ele vai parar por causa da resistência do ar, do amortecimento. Eventualmente. Ok, agora que sabemos o que é ressonância, quais são as aplicações? A primeira que pode vir à cabeça é a ressonância magnética, com aplicações na medicina. Ela é um exame não invasivo, muito preciso, e pode ajudar no tratamento dos pacientes. Um outro exemplo que pode vir à cabeça também são aqueles cantores que conseguem quebrar taças com apenas o som da sua voz. Por que será que isso acontece? Isso acontece pois, assim como qualquer objeto físico, a taça possui a frequência de ressonância. E notas musicais, como veremos em estudos de ondas, são associadas a uma frequência. Quando cantamos uma nota musical associada à frequência de ressonância da taça, essa começa a vibrar. Se ela vibrar bastante, ela colapsa e quebra a taça. Bacana, né? Um último exemplo é a ponte de Tacoma, em Washington, nos
nos Estados Unidos. Essa ponte estava lá, normal, e um dia começou a ventar bastante e ela começou a oscilar. Você sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o vento oscilava na frequência de ressonância da ponte. Logo, a ponte começou a oscilar em sua frequência de ressonância e aumentar cada vez mais sua amplitude. Até que uma hora ela colapsou. Felizmente ninguém saiu ferido, apenas um carro que estava lá em cima. Muito obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo até aqui sobre ressonância. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.